Nesse vídeo, eu quero ler um comentário, uma pergunta de um inscrito e eu vou responder aquilo que ele escreveu aqui, eu vou responder para ele em forma de vídeo. E já deixo uma sugestão para você também. Faça um comentário, deixe a sua dúvida, a sua pergunta, que eu vou fazer um vídeo respondendo especialmente ela, tá bom? A pergunta está aqui, é do brother Kaique Xavier Positivo. Este brother eu conheci em uma das minhas palestras lá na cidade do Porto, em Portugal, e ali a gente desenvolveu uma amizade e vem falando sempre através das redes sociais. Grande abraço, Kaique Xavier, obrigado aí pela pergunta. Ele escreve o seguinte: Caião, mais uma vez aqui. Por favor, além desses temas que tem abordado sobre ser motorista na França, seria possível algum conteúdo falar sobre o tema família? Eu já falo muito sobre família. Como foi a adaptação das suas filhas na escola com outra língua, do mercado de trabalho para não motoristas, do custo de vida, o que você preferiu e te fez ir para Lyon? Isso a título de sugestão, caso dê para tratar do tema família, seria bacana. Grande abraço, fica com Deus. Obrigado, Kaique, mais uma vez, pela sugestão, pelo comentário. E eu sei que você é uma pessoa que está sempre acompanhando, sempre ligado, conectado. Inclusive o Kaique, ele começou recentemente nos caminhões. Sucesso para você, Kaique. Que Deus abençoe sua vida, sua trajetória, sua família. Positivo? Pronto, eu vou começar com uma pergunta que você fez no comentário mais abaixo, que é: o que me fez escolher Lyon? Pessoal, para quem me acompanha há bastante tempo, primeiramente eu fui para Paris, primeiramente eu fui trabalhar em Paris. Eu morava em Portugal e eu fui trabalhar em Paris. E ali eu arrumei um trabalho com uma empresa, trabalhei lá por um tempo, porém eu não gostei de Paris. Realmente, eu sei que vai ter pessoa falando: nossa, como assim não gostou de Paris? Cara, eu não gostei da cidade de Paris. É legal você ali na torre, você dá aquela volta no centro, realmente o centro de Paris, pela sua história, pela sua beleza, a cidade da luz, é muito bonito e tal. Mas o ambiente parisiense não me encantou nada. Hoje eu, como já vivi em Paris, eu sei que Paris é vendido só aquilo que a gente conhece. A Torre, Arco do Triunfo, só aquela, né, o Versalhes, aquela coisa que vende, tá? Mas para quem conhece Paris por dentro, sabe que aquela cidade é uma cidade caótica, cara, cheio de problema, cheio de confusão, uma cidade cheia de pobreza. Cara, só quem tá por dentro, só quem viveu, sabe. E eu olhei e falei: cara, eu não quero trazer a minha família aqui. Na época, a minha família ficou em Portugal. E eu ia lá uma vez por mês e tal. E eu tomei essa decisão de que eu não queria que minhas filhas crescessem naquele ambiente. Eu achei muito caótico. Fosse para crescer naquele ambiente, eu preferi ir para São Paulo. Assim eu estava no meu país, entendeu? Não quis morar em Paris. Então aqui em Lyon eu tinha conhecidos e tenho um grande amigo aqui na cidade de Lyon também. Uma pessoa que é da minha cidade, é um amigo, a gente já morou junto em Portugal, na época que nós éramos solteiros, hoje ele é casado e tal. Então eu tinha aqui um amigo, ele é casado com uma francesa. Eu falei: cara, olha só, deixa eu perguntar como é que é deste lugar. E eu já conhecia a cidade de Lyon. Eu já tinha vindo na casa dele, já conhecia o ambiente. Então, isso me deu uma certa tranquilidade. Não vim dependendo dele, não, embora eles deram um apoio moral muito grande, no sentido de que, olha, se precisar, estamos aqui e tal, aquela coisa. E realmente foi fundamental para a minha decisão. Então, eu tomei uma decisão de vir para a cidade de Lyon, porque eu tinha um amigo aqui, uma amizade aqui na cidade de Lyon, entendeu? E tanto que depois, antes que eu decidi sair de Paris e voltar para Portugal, eu passei aqui na casa dele e tal, fiquei aqui uns dias, uma semaninha, e depois voltei para Portugal, pois eu estava perto. Então é um amigo meu mesmo, gente, entendeu? Mas jamais pensei em levar problema
pro meu amigo e ficar na dependência dele, como existem esses tipos de pessoa, né? Eu falo isso com total liberdade porque é um amigo, mas existem pessoas que nem tá num grau assim tanto de amizade e já leva problema para outras pessoas, entendeu? Olha, posso ficar na sua casa, não sei o que, não sei o que. Por mais que seja uma amizade, quando você faz esse tipo de pedido, pessoal, cara, você interrompe a intimidade do casal, você acaba atrapalhando. Por mais que seja amigo, parente, familiar, você acaba atrapalhando. Então eu não vim com esse pensamento, entendeu? De ficar na casa dele, nada disso. Tanto é que eu me virei e tal e fui pesquisar empresas aqui perto. Em Portugal eu pesquisei empresas aqui perto, comecei a fazer o contato com outro network, até que veio a indicação de uma empresa, uma antiga empresa que eu trabalhei, aqui na cidade de Lyon. Então foi a ponte certinha, entendeu? Foi a ponte certa. O que eu pedi para esse meu amigo foi verificar se essa empresa era uma empresa fidedigna, se realmente era uma empresa que existia e tal. A mesma coisa que eu fiz para Paris. Tá vendo como é bom ter contatos, ter network? É por isso que eu falo para vocês, façam network, façam contatos. O network não quer dizer que é só ficar aqui no computador, não. É contatos, façam amizades. O fato de você fazer contatos, amizades, não quer dizer que você vai ser amigo dessas pessoas, não é isso. Mas você vai desenvolver um contato, um diálogo, uma parceria, um relacionamento. À medida desse relacionamento, você que vai dar ao longo do tempo, entendeu? Mas é importante fazer esse network. E foi o que eu fiz. Hoje eu conheço pessoas em mais de... Cara, eu não consigo te contabilizar aqui, mas se na Europa são pelo menos 17, 18, cara, cerca de 30 países aí eu tenho contatos, entendeu? E sempre vou, isso é importante, pessoal, e eu sempre vou cultivando, eu sempre vou regando esses meus contatos. Não é uma forma de interesse, pessoal, não é isso, presta atenção. Vou abrir um parênteses aqui para te explicar essa situação, não é fugindo do tema da pergunta do Kaique, mas é para dar uma chave para você já nessa. Não é por interesse que eu mantenho o contato, mas é de forma estratégica também, entende? Existem níveis de amizade, você tem amizades amizades mais íntimas, amigos mais chegados, amigos que frequentam a sua casa, e você tem os amigos do seu trabalho, que você não fala de intimidade, mas que está relacionado tudo acerca do seu trabalho. E você tem uns amigos em que você troca uma ideia, em que você vai tomar uma cerveja, vai fazer um certo tipo de relacionamento, e você tem aqueles amigos, você pode chamar de interesse, eu prefiro chamar de estratégicos, que vai estar com você ali nessas questões profissionais, entendeu? Não é simplesmente interesseiro. Interesseiro é quando você tem uma amizade ou surge uma amizade que você olha e ela tem algo ali que te interessa e você vai se aproximar dela justamente por aquele fim. Isso é amizade de interesse e que acontece em todas as camadas da sociedade, pessoal. Atenção. A diferença tá como que você vai agir nessa forma de interesse. E eu procuro regar todos esses contatos, esses network, para quando eu precisar, não parecer aquele clichê de que só me procurou quando precisa, porque eu particularmente, acontece sempre isso comigo. A pessoa não falou nada comigo. Daqui a pouco me liga, Caio, tô precisando disso aqui. E já engata logo o que tá precisando. Falei, pô, o que você tá pensando que eu sou, né? E eu sou um cara que eu levo na de boa, pessoal. Mas é poucas ideias, entendeu? Poucas ideias. Por quê? Porque a pessoa nem falou nada, nem regou amizade, nada. Agora me contacta porque tá precisando de algo ou outro. Que negócio é esse? Sai fora, meu irmão. Então é importante você regar a amizade, entendeu? Porque você pode precisar dessa amizade. E quando você precisar e for pedir um auxílio, não vai parecer só aquele clichê. E você tem que ser estratégico nisso, entendeu? E nessa que você vai regando a amizade vai crescendo. Vocês vão compartilhando mais coisas, enfim. Só que esse meu amigo aí, que é um brother que é amigo mesmo, galera. A gente morou junto em Portugal, grande abraço Dedé, entendeu? É um brother mesmo, era da minha cidade.
É brother, somos da mesma idade, a mesma pegada. E é um brother. Inclusive vai estar na minha casa aí segunda-feira que vem. Entendeu? Então, é um elo diferente. É um elo diferente. Abrindo parênteses aqui, eu incentivei ele a tirar a carteira de motorista. Hoje ele tirou a carteira de motorista e tem um vídeo pra gente gravar, porque ele tirou a carteira de motorista dele aqui na França. E ele vai explicar pra gente como que ele fez isso. Aguarde nos próximos vídeos. Fecha parênteses. E eu tinha esse elo de amizade. Então foi por isso que eu escolhi a cidade de Lyon, Kaique. Entendeu? Por isso que eu escolhi a cidade de Lyon. Mas o Kaique deixa aqui uma pergunta interessante. E é por isso que é importante você também, ao escolher um lugar, tenta verificar se existem pessoas ali que você conhece. Uma amizade é muito importante. Por mais que você não vá depender dessa pessoa, e pense duas vezes se você vai pedir para morar na casa da pessoa, ficar, para você não estragar essa amizade. Porque tem grande chance de estragar. Ok? E em seguida arrumei trabalho aqui e eu fiz uma coisa, pessoal, que eu já falei em outros comentários. Como eu já estava vindo de uma temporada, fazendo internacional, ficando dias fora de casa, vim para Paris, ia lá para Portugal uma vez por mês. Cara, quando eu voltei para Portugal e eu subi de novo, eu falei com a minha esposa lá em Portugal. Eu falei, amor, eu vou voltar para a França e se em 90 dias eu não arrumar uma casa para levar vocês, eu volto embora de novo. Meu propósito era ajuntar minha família junto de mim. Eu já não queria ficar nessa doideira longe de casa, fazendo internacional. Eu queria minha família perto de mim. Eu estava sentindo falta disso. Isso é tema para um outro vídeo. Aconteceu que deu tudo certo. Eu consegui, trouxe minha família. A experiência na questão das aulas foi impressionante, porque nós fomos, quando a gente chega aqui com criança, você tem que ir na prefeitura. Você tem que ir na sua prefeitura local e informar que você está ali. No nosso caso, a gente tinha a documentação tudo certinha e tal, tudo certo. E mesmo para quem é imigrante que não tem a documentação correta, você tem que informar que você tem criança, que sua criança precisa estudar. E mesmo se você não tem documentação, a sua criança vai estudar. Ok? A prefeitura vai arrumar uma escola para sua criança, fica tranquilo. E assim aconteceu com com minhas filhas. A gente, 9 horas da manhã, fomos na prefeitura, meio-dia, a prefeitura já estava ligando, dizendo, olha, arrumamos vaga para suas filhas aqui, aqui, aqui. Normalmente eles arrumam um lugar perto da sua localização de residência, você não vai para longe, é perto da sua localização de residência. E foi sensacional, por quê? Porque as minhas filhas entraram ali na escola, já começaram logo na semana seguinte, entraram na escola e foi interessante porque elas participavam em parte da escola normal e em outra metade elas estudavam o francês, como elas não sabiam falar, ajuntava todas as crianças estrangeiras. As escolas da França são muito... já são preparadas para isso, preparadas no sentido, já estão prontas para isso. É claro que acontece sempre uma coisa ou outra dentro das escolas, que é tema para outro vídeo também, mas as minhas filhas estudavam metade do período dentro da escola com os amigos e a outra metade com os outros estrangeiros que não sabiam falar o francês. Então todos ali estavam aprendendo a falar francês e cada vez que um já conseguia falar mais, entender, ele era retirado e ia sendo ingressado junto da sala de aula a tempo completo. As minhas filhas demoraram 2 meses, 3 meses, fazendo sempre dessa maneira, a sair das aulas de francês, porque elas já estavam aptas a aprender dentro da sala de aula com o francês normalmente. Então, para elas se adaptaram muito bem, graças a Deus. Hoje elas falam a língua francesa como língua materna. Do jeito que elas falam português, elas falam francês também. Graças a Deus está tudo bem. Inclusive, uma das minhas filhas já fala 5 línguas. Fala brasileiro, português, né? Brasileiro, português, Portugal. Por que eu diferencio dessa maneira, pessoal? Porque é incrível. Porque ela está falando português, que ela nasceu em Portugal, e de repente ela liga uma tecla aqui que ela começa a falar brasileiro. Entendeu? É incrível como a mente da criança funciona. Então ela fala português brasileiro, português de Portugal, ela fala espanhol catalão também, entendeu? Fala o francês
E a mais velha fala o italiano também, está desenvolvendo o italiano e já está muito à frente do italiano. Então, cara, são oportunidades que eu falo, cara, menina com 13 anos tá falando 5, 6 línguas, cara. Né? Eu falo 5 línguas porque o português é esses dois, mas pronto, são 5 línguas, né? E o inglês que, pronto, já está embalado também, que fala, canta muito bem também, é o inglês, é verdade, entendeu? Então, particularmente, eu achei que elas se adaptaram muito bem, ok? E eu indico para você. É claro que eu tenho amigos que tiveram dificuldade com as suas crianças, dificuldade de adaptação. Estou falando uma realidade minha, tá? Pode ser que encontre outros desafios por aí. Mas tenho amigos que tiveram dificuldades com as crianças, com os filhos, na adaptação. Então é preciso ter bastante atenção. A questão de trabalho, tem trabalho? Tem muito trabalho, pessoal. Tem muito trabalho aqui na França, tá bom? Tem muita gente até sem documento trabalhando, fazem aquele documento Tabajara e começa a trabalhar. Mas a maioria dos trabalhos que se tem para o imigrante aqui são trabalhos na obra, trabalho de limpezas também. Só que a vantagem de você ter a documentação europeia é que você pode alargar para outros lados, né? Dentro das fábricas. Tem muito trabalho nesse sentido, pessoal. É preciso buscar. O que é que dificulta as pessoas de ir para outros trabalhos melhores? É a língua, né? E o brasileiro é muito preguiçoso, ele não desenvolve na língua, na sua comunicação, é por isso que ele às vezes ele fica sujeito, ele vai ficar 10 anos no país e ele fica 10 anos sujeito ao mesmo trabalho porque ele não conseguiu desenvolver a sua língua. E se você não consegue desenvolver a língua no país local, a sua comunicação fica um pouco mais difícil e é o que te impede de você alcançar trabalhos melhores que vai te dar uma remuneração bem melhor, mas tem muito trabalho também. O custo de vida hoje, que o Kaique coloca aqui, cara, eu me refiro que o custo de vida, se você for colocar, aumentou muita coisa, é verdade. Mas, por exemplo, o aluguel aqui está equiparado ao aluguel de Portugal, por exemplo, entendeu? É claro que existem algumas coisas que são mais caras realmente, uma carne. Eu, por exemplo, eu compro sempre uma peça de picanha aqui no mercado. Eu não sei como que vai estar esse preço em Portugal, mas eu sempre pago 19 o quilo. Se eu for comprar numa loja brasileira é muito mais caro. Normalmente eu compro no mercado que eu sei que tem. Mas, por exemplo, esse tipo de coisa é muito mais caro aqui, entendeu? É muito mais caro. O custo de vida, existem produtos que são muito mais caros, sim. Qualquer dia eu vou fazer ele estipulado mesmo no custo de vida no papel, vou colocar no papel para vocês entenderem o que eu gasto. Mas resumindo para você, o meu gasto em relação a Portugal aumentou um bocado, sim, só que a diferença é que o ganho também aumentou o gasto. Tem muita gente que fala, eu vou sair de Portugal para quê? Lá os lugares é tudo mais caro, eu não sei o que. Lógico que é mais caro, mas também você ganha mais, meu filho. E no final da história, eu gasto mais com o meu custo de vida, mas eu ganho mais e o que me sobra no bolso é mais também, entendeu? Então meu custo de vida aumentou realmente, mas o meu dinheiro também aumentou. As minhas condições melhoraram, entendeu? E os acessos que eu tenho hoje em dia são bem melhores. Então, se você for colocar assim, como é que é? É claro, se você vive num país, vai para uma Suíça da vida, é lógico que você está num outro país que é outra cara, é outro top, é outra organização, os acessos que você tem é muito mais. Você quer não pagar nada por isso? Que mentalidade é essa, meu filho? A mentalidade que eu vim aqui, que eu falei com a minha esposa, falei, amor, porque aqui tem muitas pessoas que dependem do governo e não tenho nenhum problema com isso, cada um sabe da sua vida. Mas eu falei com a minha esposa, falei, amor, eu não quero depender do governo. Não quero depender do governo, eu quero pagar imposto. Porque quando mais imposto a gente pagar, é sinal que a gente está ganhando muita grana. Ok? Eu falei isso para minha esposa. Entendeu? Não quero depender do governo. E não ligo para quem dependa e viva. Mas tem muita gente folgada, tem muita gente que só quer ficar assim. Só quer ficar dependendo do governo. Entendeu? Só quer ficar mamando nas custas do governo. E ficar na sua vidona boa. Cara, eu não quero, cara. Eu quero fazer o meu trampo, ganhar o meu dinheiro na moral, de boa. E já era e pronto, acabou. Positivo? Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui sobre o custo de vida.
É mais ou menos nesse sentido. Sobre a família. E é isso aí, cara. Eu acho que eu respondi tudo, Kaique, de uma maneira mais... Achei que ia ser até mais curto, mas quase 20 minutos aí de vídeo. Mas tá tudo, é sobre isso. Ou seja, resumindo aí, pessoal, a minha saída de Portugal para cá, sinceramente, cara, foi muito bom. Foi muito bom. O que eu tenho hoje aqui, o que eu construí, o que eu conquistei, seja financeiramente como mentalmente, você ter uma experiência com outra língua, com um novo povo. Eu gosto disso, eu particularmente gosto muito disso. Eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de contatos novos com pessoas, eu gosto disso, entendeu? Então, pode ser uma coisa particular, não sei, mas eu particularmente gosto disso, entende? Então, para mim foi sensacional essa mudança, eu gosto muito. Os acessos que eu tenho aqui em Portugal seria mais difícil. Aqui eu tô no centro, vou para qualquer lugar, pago super barato e sinceramente, se você for me perguntar, Caio, o Brasil valeu a pena você ter saído de Portugal e ter ido para a França? Com certeza para mim valeu muito a pena, ok? E daqui é só crescer, é só desenvolver. E aí, você tem coragem de sair daí, Caio Brasil? Eu não tenho preguiça. Eu estou de olho sempre em oportunidades. É claro que é mais difícil quando a gente vai ficando mais velho, nossas crianças, nossa família. Mas se eu ver uma oportunidade que é boa para mim e que realmente vai casar com as minhas expectativas, com aquilo que eu estou buscando, com certeza eu vou em busca dessas oportunidades, beleza? Então é isso aí, pessoal. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, proteja e que você corra sempre atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, que para você conquistar só depende de você. Assim foi um pouco da minha história. Vou fazer assim vídeos resumidos dessa maneira também, se você gostar, interessar. Mas desde já mande uma sugestão, assim como o Kaique fez aí, que eu vou responder para você em forma de vídeo dessa mesma maneira, tá bom? Desde já acompanhe os outros vídeos que eu tenho aí no canal também. Vai aparecer vídeos aí no final e você pode também estar clicando nesses vídeos, estar olhando e conhecendo um pouco mais da nossa trajetória aqui pela França. Valeu? Grande abraço, que Deus te abençoe. Positivo.